abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 e depois eu lerei o versículo 16. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ó bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos a Ti, rogando a Ti graça, misericórdia, que o Senhor nos conceda entendimento, que o Senhor nos conduza a uma vida de santidade, a uma vida em que seja-te agradável, porque vivemos a religião de coração. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Certamente que eu fui premido a ver esse texto, afinal, meu desejo era saltar e começar a ver a questão da ansiedade, tão necessária, também um assunto necessário. Mas estaria em falta se não tivéssemos dado sequência conforme o Senhor mesmo aqui expõe. Ora, estivemos durante alguns dias, algumas semanas, melhor dizendo, vendo a questão relacionada com a justiça dos discípulos, do ponto de vista do Senhor, mas especificamente aplicada na questão da oração. Oração é um dever de todos aqueles que creem no Senhor, é dever de todo homem, portanto, a chegar-se ao Senhor, buscando-lhe em oração, e vimos como isso deve ser feito. No entanto, devemos atentar para o aspecto fundamental do princípio que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos. Como nós lemos há pouco, no verso 1 do capítulo 6 mesmo, ele disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. O Senhor sabia muito bem que os seus discípulos, conquanto agora tivessem o Espírito Santo, mas continuavam sendo pecadores, no sentido de que havia uma constante luta interior para que eles fossem derrotados, certamente derrotados. E como vimos no domingo passado, há uma luta que nós devemos travar e estamos travando o tempo todo contra o inimigo das nossas almas, o Satanás, contra o próprio mundo e, sobretudo, o inimigo que está dentro de nós, que chama-se natureza pecaminosa, natureza terrena, ou mesmo a carne, conforme as Escrituras nos ensinam. Ora, portadores que somos dessa natureza pecaminosa, ainda que agora participantes da natureza divina, há necessidade de vigilância. Por isso, guardai-vos de, exatamente como ele disse, de exercer a vossa justiça. Em outras palavras, que toda a vossa devoção, que a vossa conduta diante nesse percurso da vida cristã seja exercida com cuidado, para que vocês sejam devotos tão somente do Senhor Deus. Em outras palavras, que Deus, esse Deus maravilhoso que vê, que penetra, que observa o coração de todo homem, ele se agrade da justiça de vocês, por ser uma justiça que excede muito a dos escribas e fariseus, que
que seja, portanto, uma justiça interior, uma justiça de coração. E para isso, graciosamente, misericordiosamente, o Senhor deu aos seus discípulos 3 ilustrações com vistas a esclarecer o aspecto desse princípio de uma justiça de coração. E foi o que nós vimos. Primeiro, ele deu o exemplo de quando você der esmola, faça-o diante do Senhor Deus, não faça como os hipócritas. Depois, falou da oração, como deveria ser feita, e isso é também uma ilustração desse princípio de uma justiça, de uma devoção diante do Senhor Deus. Portanto, ore não como os hipócritas, não ore nas praças, não ore querendo ser visto pelos homens, mas sim ore diante do Senhor Deus. E depois de falar da oração, o Senhor lhe deu o conteúdo dessa oração conforme nós vimos. Mas hoje queremos considerar a última ilustração dada pelo Senhor aos seus discípulos para que estes exercessem a justiça que agrada ao Senhor. E para sermos mais específicos, temos aqui o jejum que agrada ao Pai. Eu leio aqui nesse texto esta questão do jejum conforme o verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Antes de tudo, irmãos, nós necessitamos de trabalhar em 2 aspectos, em 2 frentes. Primeiro, vamos observar como era o jejum no Antigo Testamento. Aliás, nós estamos diante de escribas e fariseus que eram judeus, eram israelitas. Portanto, é mistério que nós entendamos um pouco o que era o jejum do Antigo Testamento. Em seguida, veremos o jejum segundo esse texto, afinal, é o jejum que o Senhor ensina a maneira de fazê-lo, a maneira de observá-lo e como, portanto, os discípulos deveriam se conduzir nessa questão. Então, consideremos alguns aspectos do jejum segundo o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o jejum no Antigo Testamento era tanto coletivo quanto individual. Ora, podemos ver isso, peço que os irmãos apenas ouçam. Nós temos um episódio que ocorreu no Antigo Testamento, no livro de Esther, quando o povo de Israel, o povo israelita, o povo judeu estavam em grande perigo, em ameaça de morte, na verdade, eles estavam para ser eximados. Isso porque um homem que odiava os judeus, Naamã, ele fez tudo o que foi possível para destruir os judeus, porque ele queria o favor do rei. Então, como na época tinha uma rainha chamada Esther, que por providência do Senhor Deus, naquele ano era uma rainha, Mordecai, que era um líder judeu da época, ele foi até a rainha, mandou-lhe recado a fim de que ela pudesse exercer o seu papel de rainha chegando-se até o rei, mas isso só era possível quando o rei era favorável até mesmo à sua esposa, que era uma rainha. Então eu leio no capítulo 4 do livro de Esther o seguinte: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, isso está no verso 13 até o 17, não imagines que por estares na casa do rei, esse é o recado que Mordecai mandou para Esther, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para essa conjuntura é que foste elevada a rainha. A resposta de Esther nos ensina algo acerca do jejum. Ela diz: então disse Esther
que respondesse a Mordecai, verso 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então Mordecai foi e tudo fez como Esther havia lhe ordenado. Esse texto que eu acabei de ler, ele mostra que tanto Esther quanto todos os demais judeus daquela região jejuaram. Havia, portanto, um jejum coletivo. Mas quando nós chegamos no livro de Neemias, que é mais fácil dos irmãos acharem, capítulo 1, Neemias no verso 4, capítulo 1 de Neemias, eu disse verso 4, mas verso 2, está escrito o seguinte: veio Ananinho de meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quando Neemias ouviu esta informação acerca de Jerusalém, ele diz: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vejam que nesse caso do Antigo Testamento, nós encontramos tanto o povo jejuando como um só homem fazendo isso. Vocês vão entender um pouco a questão mais adiante. Ora, ainda sobre o ensino do Antigo Testamento, nós aprendemos que o jejum tinha como finalidade humilhar-se quando se pedia algo ao Senhor nosso Deus. Abram, por favor, em Esdras, capítulo 8. Livro de Esdras, no capítulo 8. Isso fica antes dos Salmos. Esdras, capítulo 8, melhor dizendo, 7. Vamos ver, capítulo 7. Esdras fica depois, antes de Neemias. No versículo 27 e 28, Esdras 7, 27 e 28, ele nos diz: ele que estava sendo enviado para restaurar a casa do Senhor, ele que estava fora e retornava, diz aqui o verso 27, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. E ele alista no capítulo 8 os nomes daqueles que subiram com ele. Mas vejam o que diz esse capítulo 8, no verso 21. No final, já depois de ter reunido todos os nomes, ele diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos
e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, portanto, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Atendemos bem, irmãos, para o fato de que nesse jejum, que tinha um propósito inicial, primeiro, de promover humilhação. Aqui Esdras e todos os demais estavam se humilhando diante do Senhor Deus. Evidentemente que eles estavam pedindo ao Senhor jornada feliz, porque eles iam para longe, as estradas eram perigosas. Mas observem bem um aspecto muito importante no jejum, porque, segundo o texto, eles aqui estavam jejuando, em última instância, para glorificar o nome do Senhor Deus. Ou seja, o interesse de Esdras era que o nome do Senhor fosse tido como confiável diante do rei. E vejam, é exatamente o que o verso 22 nos ensina. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito isto. Ó rei, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Vocês entenderam? O nome do Senhor estava em jogo. E aqui, portanto, temos estes dois aspectos relacionados com o jejum até aqui, segundo o Antigo Testamento. Era coletivo, também individual, mas tinha o propósito de humilhar-se diante do Senhor, mas, sobretudo, de buscar a glória do Senhor. Apesar disso, irmãos, ainda dentro do Antigo Testamento, devemos considerar dois outros pontos, aspectos, verdades importantes. Primeiramente, segundo a lei, o povo era obrigado a observar apenas um dia de jejum. E isso como nação e no dia específico, no dia da expiação. Para não ser demorado, eu quero apenas citar Levítico, capítulo 23, a partir do verso 26, quando lá está escrito o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa vocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ao dizer que eles deviam afligir a sua alma num dia específico, naquela data específica, naquela festa específica, naquele dia da expiação,
o Senhor está dizendo que havia apenas um dia que era dever de todos os israelitas jejuar. Somente um dia. Eles tinham esse dever. Mas é interessante que no Novo Testamento, para que nós entendamos que é verdade o que acabamos de ver, quando o apóstolo Paulo estava numa viagem perigosíssima, é nos dito em Atos 27, nos versos 9 e 10, que depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, Paulo admoestou aos demais, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo cita o tempo do dia de jejum, o dia de abstinência. É um dia particular, que era o dia que foi determinado pelo Senhor, que era o 10º dia do mês, que compreende no nosso calendário o mês de setembro e outubro. E era exatamente o mês que aquela navegação de Paulo estava acontecendo e, portanto, havia perigo. Além disso, quando nós lemos Isaías 58, nós estamos observando o que o Antigo Testamento falava acerca do jejum. Abre Isaías 58, por favor. Quando nós vamos para Isaías 58, fica claro, meus irmãos, que o Senhor Deus considera o jejum como algo que vai muito além do deixar de comer ou beber, pois para ele o que importa é um coração que se abstém de toda injustiça, um coração que se dispõe a assistir misericordiosamente aos necessitados, conforme nós podemos ver nos versos 6 e 7. Isaías, capítulo 58. Leiam, por favor, versos 6 e 7. É interessante como o Senhor expõe aqui a abstinência, o jejum que lhe agrada. Não é deixar de comer ou deixar de beber que necessariamente agrada ao Senhor, mas é o deixar de praticar injustiça. Como ele diz aqui, não é este jejum, ou seja, a abstinência que escolhi, que soltes as ligaduras, ou seja, correntes da impiedade, desfaças, ou seja, desates as ataduras, as cordas da servidão, o jugo, que deixes livres os oprimidos e rompas, despedaces todo o jugo. Porventura, não é também, aí vem a questão positiva que você vai dar, que reparta o teu pão com faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Vocês percebem? De alguma forma você está se abstendo, você está abstendo do seu conforto quando você põe alguém na sua casa. Você está repartir o que é seu, você está se abstendo do que é seu quando você divide com os pobres, com os desabrigados, etc. E agora nós chegamos ao Novo Testamento. E quando lá chegamos,
verificamos que os homens, ou seja, os escribas e fariseus, foram além, muito além das exigências da lei do Senhor Deus, como fica claro, por exemplo, naquela parábola do fariseu e do publicano. Vocês lembram? 2 homens subiram ao templo com o fim de orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu que queria ostentar-se, o fariseu que queria demonstrar toda a sua superioridade do ponto de vista da sua relação com o Senhor Deus, ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Não sou adúltero, não sou... Ele começa a dizer o que não é. E depois ele alista o que ele fazia. Jejuo 2 vezes por semana. Vocês percebem? Um jejum que era um dia, um jejum nacional. Eles estabeleceram com a sua regra, por isso que eram chamados de legalistas. Eles criaram a sua própria lei e eles estabeleceram 2 dias de jejum por semana. É por isso que, neste contexto, devemos considerar o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos, portanto, para Mateus, capítulo 6. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, entristecidos, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vamos dividir essa questão em 2 partes. Genericamente falando, está claro que o Senhor espera que os seus discípulos jejuem. Ele disse: quando jejuardes. E isso, meus irmãos, é verdade, porque quando nós recorremos a Mateus capítulo 9, nos versos 14 e 15, lá está escrito: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? E o Senhor responde: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ora, segundo esse texto, portanto, nós devemos estar certos de que a prática do jejum ainda vigora. Lembremos-nos que em Israel havia o jejum coletivo nacional, era obrigatório, mas havia o jejum em épocas de dificuldades que era algo muito pessoal. Lembremos-nos de Esther, a rainha Esther. Portanto, quando chegamos no Novo Testamento, o jejum, com a sua característica de levar as pessoas, aqueles que jejuam, à humilhação diante do Senhor Deus, continua valendo, continua sendo uma prática devocional diante do Senhor. E a pergunta que nós fazemos é: o que nós entendemos em termos práticos de jejum? Eu sei, irmãos, especialmente nós que aqui nos congregamos nestas 4 paredes, imagino que há mais comelões e gente que bebe, no sentido positivo, do que mesmo gente que jejua. As balanças que o digam. Mas atentemos para o ensino do Senhor.
Depois, olhando para esse texto, parece que o Senhor está limitando o jejum exatamente a uma questão pessoal. Ele diz: tu, porém, quando jejuares, e ele prossegue dizendo, jejua, sim, ao teu pai em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu li os versos 17 e 18. Então, aqui, irmãos, nós podemos estar certos, sim, de que o Senhor espera que seus discípulos jejuem, mas ele espera que seja uma questão pessoal. Não existe o Dia Nacional de Jejum para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se vocês ouvirem isso, em qualquer lugar, repudiem, porque isso não é ensinamento do Novo Testamento. É uma questão, volto a dizer, pessoal. É certo, sim, que há ocasiões em que na Igreja do Novo Testamento nós encontramos grupos jejuando. Por exemplo, em Atos 13, nós vemos que lá está escrito, nos versos de 1 a 3, que havia naquela igreja profetas e mestres. Quem? Diz lá Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E diz o texto, verso 3, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui tratava-se de um grupo seleto, um grupo específico, profetas e mestres, estavam jejuando, eles tinham esta atitude, eles tinham a sua maneira de fazê-lo, tinham a razão de fazê-lo, o Espírito do Senhor estava conduzindo. Mas parece, irmãos, que a igreja como um todo não está jejuando. Eles parecem referir-se ao grupo que estava reunido. Assim, em geral, nessas considerações gerais ou genéricas, podemos afirmar o jejum, segundo o Novo Testamento, deve ser voluntário e pessoal, individual. Aqui uma nota. Pode acontecer que um grupo seja conduzido a jejuar, como aconteceu com os profetas e mestres da igreja de Antioquia, segundo Atos capítulo 13. Sabemos o que é nos abster de um momento de refeição com vistas a nos afligirmos, a nos humilharmos diante do Senhor com um fim específico e com vistas a engrandecer o nome dEle? Vejamos, então, mais especificamente falando, o que não deve ser feito em termos de jejum. Ou seja, consideremos o jejum que agrada ao Pai Celeste. Negativamente falando, ao jejuarmos, o Senhor Jesus ensina, não devemos nos mostrar com uma aparência triste, como fazem os hipócritas. Não devemos fazer com que as pessoas vejam que nós somos espirituais. Vejam, ele diz, tu, porém, não jejues como os hipócritas. O verso 16, né? Não vos mostreis contristados como os hipócritas. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos entender bem. Lembrando, o jejum
assim como dar, assim como orar, é uma prática, é uma devoção que deve ser feita não para aparecer, é algo para o Senhor. Devemos, portanto, ser cuidadosos para não demonstrarmos aos homens o que estamos fazendo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. E como é fácil ser hipócrita nessa questão também. Porque diz o verso 16, a parte final, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Nós sabemos o que é isso na prática. Irmãos, nós não temos tanto, pelo menos agora, o perigo dessa questão. Eu digo a maioria, porque a maioria, creio, não pratica o jejum, algo que deveria ser observado sem dúvida nenhuma, individualmente, como temos visto. Mas, como essa questão é séria, a pessoa diz que jejua e você pergunta, como se sabe que fulano, beltrano ou cicrano estão jejuando? Porque eles expõem isso, eles falam isso, eles dizem isso, eles dão um jeito de fazer com que as pessoas saibam que ele está jejuando. E o Senhor disse que isto é hipocrisia. E além disso, meus irmãos, a recompensa de quem age assim é muito mesquinha, é muito insignificante. Quando comparada com a verdadeira recompensa, não tem valor nenhum. Porque qual é a recompensa? O verso 16 nos diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Claro, eles se mostram diante dos homens como espirituais, e os homens vão aplaudir. Fulano, beltrano e cicrano são feras, são espirituais. Vamos lá com eles, vamos pedir para ele orar para nós, vamos pedir uma casa, vamos fazer isso, aquilo outro, porque eles são espirituais. Eles recebem os aplausos dos homens e isto se constitui na sua recompensa. Por outro lado, devemos jejuar individualmente, observando o que diz os versos 17 e 18. Primeiro, parece que o Senhor está dizendo, no verso 17, mostra-te com naturalidade costumeira. Ele diz, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Não dê a aparência de que alguma coisa está diferente em você. Penteie-se, escove os dentes, que bafo ninguém resiste. Não dê a entender que você está jejuando. Mostre-se, mostre de tal maneira que tudo transcorra naturalmente. Além disso, faça isto para esconder teus atos internos dos homens. Porque ele diz, não faça assim, verso 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim, a quem? Ao teu Pai em secreto. Irmãos, isso aqui é algo muito importante. E aí está o grande perigo para todos nós. Porque todos nós somos rápidos, somos ligeiros para demonstrar o que tem dentro de nós. E às vezes é hipocrisia. Mas o Senhor está dizendo que nós devemos fazer tudo o que for possível para esconder os atos internos, porque o jejum é uma questão que deve ser praticada diante do Senhor e para o Senhor e somente para o Senhor. O jejum não é para os homens.
Aqui eu quero responder uma objeção. Talvez você esteja perguntando aí, e o que dizer do apóstolo Paulo, que disse, jejuei muitas vezes fui na voragem do mar, muitas vezes fui açoitado, e por que ele disse que jejuou? Eu respondo, o apóstolo Paulo fez isso, e vejam que antes ele disse, eu vou ser insensato, porque eu vou falar algumas coisas que não deveria falar. E o fez porque o seu apostolado estava em jogo. Ele fez isso porque a igreja estava em perigo, de maneira que, para convencer os coríntios de que aqueles homens a quem eles estavam dando atenção naquele momento eram falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, mensageiros de Satanás. Por isso Paulo abriu seu coração e disse coisas que ele não faria em tempos normais. De maneira que quando as coisas são de fato assim, necessárias para que se diga alguma coisa, então não tem como fazer diferente. Mas Paulo disse, vou ser insensato ao dizer o que fiz e que faço. Então faça tão somente diante do teu Pai. Que privilégio, diante do teu Pai que vê em secreto. E façam com confiança de que Ele, de fato, se agradará de ti. Ele diz, e teu Pai, verso 18, que vem em secreto, te recompensará. Irmãos, um dos textos mais lindos, em termos de princípio bíblico, que eu conheço, é o seguinte, aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, os que me desprezam serão desmerecidos. Não há uma pessoa que, tendo honrado ao Senhor, não fosse honrada. Quando alguém ora ao Senhor, porque a devoção é ao Senhor, e faz isso para o Senhor, em secreto, para o Senhor que vê o coração, não está preocupado com os olhos dos homens. Quando uma pessoa dar alguma coisa a alguém e o faz para o Senhor, tem aquela pessoa como objeto da sua compaixão e faz, portanto, para agradar ao Senhor. Quando alguém, como temos visto, jejua, humilhando-se diante do Senhor, faz isso para o Senhor, não quer mostrar a ninguém que está se humilhando. Em outras palavras, essa pessoa está honrando aquele que, como orei no início, antes da nossa pregação, aquele que se agrada, na verdade, no íntimo. Quando é assim, o Senhor honra. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Que tipo de recompensa você tem querido? Nós estamos num dias difíceis, dias em que o que vale é aparecer, o que vale é ser estrela, o que vale é estar no topo, aos olhos dos homens. Como é a sua devoção? Você toca a trombeta? Você cuida para que, de fato, o Senhor seja honrado nas suas ações? Temos feito isso? Assim, irmãos, consideramos, primeiro, aqueles aspectos do jejum segundo o Antigo Testamento. Um jejum tanto coletivo quanto individual. Depois aprendemos que no Antigo Testamento havia uma finalidade, um propósito. Primeiro, no jejuar, que era humilhar-se diante do Senhor para lhe pedir algo. Mas sem esquecer que
O propósito último era a própria glória do Senhor. Portanto, vimos que o Senhor, mesmo no Antigo Testamento, tem um jejum que ele se agrada muito mais que a nossa justiça em relação aos homens, a nossa conduta amando os homens, nos abstendo das coisas que nós tanto apreciamos e assim repartimos quando há necessidade. E agora vimos o ensino que o Senhor traz no Novo Testamento. Baixem suas cabeças, baixemos nossos planos.